E aí, queridos, tô de volta porque estamos na série Classe de Palavras. A última aula foi sobre artigo e aí antes da gente começar a falar de numeral, já quero que vocês façam o quê? Dê link aqui nessa aula, compartilhe essa aula e coloque o dedinho aí nesse sininho, já clica nesse sino para que vocês possam ser avisados quando algo novo acontecer aqui pelo canal. E aí, gente, já vou falar uma coisa que eu não falei na aula anterior. Já coloca aí nos comentários a dúvida de português que você tem pra gente chegar e gravar mais um episódio do Tia Lid Resolve, que a gente depende de você para que a gente possa estar colocando os vídeos aqui. Valeu? Proceder na modalidade e vão direcionar o meu do que a gente estudou sobre classes de palavras, a gente sabe que as classes de palavras são aquelas as classificações de acordo com as funcionalidades das palavras dentro de um texto, de uma frase ou de uma oração, como vocês queiram, dentro de um parágrafo. E aí nós estudamos substantivo, palavras que nomeiam seres, coisas, sentimentos. Nós estudamos adjetivos, que são as características desses substantivos. E a nossa aula passada foi sobre artigo, palavras que substantivam outras palavras. Olha que função especial que os artigos têm na língua portuguesa. Qualquer palavra da língua portuguesa que eu coloco diante dela o artigo definido, o, a, os, as, ou o artigo indefinido, uma, uns, umas, essa palavra se torna um substantivo. Então, já que nós estamos nessa aula falando sobre classe de palavras, nós vamos estudar agora numeral. Uai, professora, mas numeral não é algo relacionado à matemática? Sim, porém, o numeral na língua portuguesa, ele vem classificar o tipo de quantidade que você vai falar sobre os substantivos. Então, o que é o numeral? O numeral é a classe gramatical que estabelece a quantidade, a ordem em que esses substantivos eles estão. É muito interessante a gente falar, porque o numeral, dentro da redação, já vou falar um pouquinho aqui da redação, muitas vezes a gente usa numerais dentro das redações, né? Então existe uma regra, até quando que eu escrevo por extenso esses numerais dentro do texto. Então, já digo para vocês, até 10. Até o número 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a gente escreve por extenso. Passou do 10, a gente escreve já de forma numeral mesmo. E aí esses numerais, a função dele dentro do texto é expressar a quantidade ou a ordem em que os substantivos eles se apresentam. E esses numerais, assim como os artigos, eles também têm classificações. E aí a gente tem aqui os numerais cardinais. Dentro desses numerais cardinais também entram os algarismos em romano, né? Por que os algarismos em romano entram aqui? Porque quando eu falo de cardinais, eu falo de uma quantidade exata. Então, os numerais 1, 2, 3, 20, 70, 60 são numerais cardinais. E a representação desses numerais em romano, por exemplo, lá no texto, quando você escreve século 21, vocês veem que a leitura desse algarismo romano corresponde ao numeral cardinal. Então, os algarismos romanos também fazem parte dos numerais cardinais. Além dos cardinais, existem os numerais ordinais. Esses numerais ordinais são aqueles que estabelecem uma ordem do substantivo. Por exemplo, se eu falo assim, o rapaz era o segundo da fila. Está estabelecendo a ordem desse rapaz, que é um substantivo, e aí eu utilizo os numerais ordinais. Então, a gente tem aqui como exemplo, primeiro, vigésimo, quadragésimo, centésimo, esses numerais que tem essa bolinha aqui acima, né, que são representados dessa forma, são chamados de numerais
ordinais. Existe uma lista vasta desses numerais, né, nas gramáticas, que caso vocês queiram e tiverem uma curiosidade, vocês podem estar dando uma olhada, porque existem pessoas que não sabem fazer a leitura desse tipo de numeral. E isso é muito importante para a sua oralidade, bem como importante para a sua escrita quando você tiver que colocar esse numeral de uma forma por extenso, tá? Por exemplo, alguém de vocês sabe ler esse numeral aqui? 83º. Então eu preciso buscar informações, porque esses numerais, eles existem, eles são utilizados e muitas vezes em mídia mesmo, a gente vê pessoas falando esses numerais erroneamente. Então a gente não pode cair nessa coisa. E outra, cai aonde isso, professora? Em concursos públicos. Então, é interessante a gente olhar. Depois, a gente tem, além dos cardinais e ordinais, os numerais multiplicativos. O que vem a ser numeral multiplicativo? É aquele que tem a multiplicidade, faz a multiplicidade dos substantivos. Então, eu falo assim, hoje tem o dobro de pessoas que ontem. Essa palavra dobro, né? Dobro, triplo, essas palavras elas são chamadas de numerais multiplicativos. Isso dentro de uma classificação morfológica, a gente precisa saber, porque de repente num concurso público eles podem pegar, um exemplo, tá, gente? Eles podem pegar um artigo da Constituição, exemplo, e aí lá vai ter numeral cardinal representado em numeral romano, que é o número dos artigos, né? Pode pegar os numerais ordinais e pode também ter numeral multiplicativo. Então eu preciso estar tendo uma olhada especial nisso, principalmente se eu faço direito, se eu estou buscando fazer a prova da OAB, então eu preciso focar um pouco mais nesses numerais. Além dos multiplicativos, a gente tem os numerais fracionários, que correspondem a uma fração do substantivo. Então, quando eu falo assim, hoje a menina tomou meia taça de vinho. Essa meia aí, ela não funciona como um advérbio. Olha a diferença. Tem gente que fala, hoje eu estou meia cansada. Essa meia para você aí, meu amor, ela não existe. Essa meia, ela é um advérbio, né? De modo. Então, é meio. Agora, quando eu digo eu tomei meia taça de vinho, essa meia é numeral fracionário, tá? Eu posso dizer também que eu tomei 1/3 da taça. Então, esse aí também é um numeral fracionário. Pois é, em relação ao numeral, eu preciso saber a classificação, a escrita, né, e a oralidade desses numerais, entender que o algarismo romano, ele fica dentro dos numerais cardinais, porque você fala, a sua oralidade, eles escrevem diferentes, mas quando você lê, por exemplo, século XXI, que corresponde a um numeral cardinal. Há os ordinais, que estipulam a ordem, multiplicativos, que é a multiplicidade dos seres, e os fracionários, que indicam uma fração de uma quantidade de seres. E entendendo que todas as vezes que eu vou para um texto fazer a escrita, eu menciono que em extenso eu escrevo até o número 10. Pois espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, essa aulinha pequena, essa aulinha mara, mas é uma aula que você nunca mais vai esquecer. Então, já curte muito aqui essa aula, já compartilha essa aula com quem você acha interessante que saiba sobre numerais e já segue o canal e clica no sininho para que você seja notificado das nossas próximas aulas. Fiquem com Deus e a gente se vê numa próxima.